motivos para ler O Sol é para Todos. Primeiro motivo. Eu vou, então. Primeiro motivo, eu acho que esse livro, ele fala muito sobre como ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que o Atticus, que é o pai, desperta isso na gente, né? Ele é um exemplo de caráter, assim, né? De justiça. Então, eu acho que esse é um motivo. Segundo motivo. Eu acho que O Sol é para Todos é um excelente livro para você ver a inocência de uma criança frente à injustiça de uma sociedade. É muito legal como as crianças, você vê e nota que as crianças não têm esse tipo de preconceito, essa diferenciação, e isso é muito do ambiente que ela está sendo crescendo, né, no ambiente que ela vive ali. Então, acho que é um livro excelente para você ver como a gente não nasce racista. Terceiro motivo. Terceiro motivo, acho que a Scout te ensina a se portar em sociedade, a engolir um pouco das injustiças e tentar ser um pouco mais... Não resolver as coisas tão na porrada, né? Acho que durante o livro ela vai ensinando, vai aprendendo e vai ensinando isso também. Quarto motivo. Acho que o quarto motivo, além de todas essas questões profundas e raciais, de preconceito, você ainda consegue retomar um pouco a sua infância, na parte em que você vê as brincadeiras deles, a coisa de criança, de rua, de se juntar, de aprontar, e é gostoso lembrar da sua infância com as brincadeiras deles. Quinto motivo. É um clássico, gente, mais fácil. Ai, Aline. Ai, Aline. Todo mundo no seu lugar está começando mais um desafio da leitura. Agora a segunda parte é comentando com spoilers. O Sol é para Todos. E agora nós vamos realmente discorrer a história com todas as particularidades, aquilo que nos incomodou, o que nos alegrou, o que fez dar 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, enfim. Vocês vão saber tudo isso, um pouco mais. Então aguenta aí, senta aí e tenha paciência para nos escutar, porque é bem legal. Às vezes a gente fala coisa construtiva. É isso aí. Então, o livro fala sobre uma família que tem o pai, que é o Atticus, tem o filho, que é o Jeremy, e tem a filha, que é a Scout, que é a personagem principal. Então, o livro é narrado do ponto de vista da Scout, né? Então, fala sobre a infância deles lá nos Estados Unidos, no sul, né? Numa cidade do sul dos Estados Unidos, lá nos anos 30. Então, fala, que nem a Thalita comentou, da vizinhança, né? Fala da escola. Então, na escola, o que a Aline tinha falado é que a Scout já sabia ler, só que a professora achava isso ruim, porque o pai não deveria ensinar ela a ler em casa, né, que isso era obrigação da escola. Então, na escola, ela tinha que fingir que não sabia ler, né? E na vizinhança tinha uma casa onde morava, né, uma família que tinha, uma das pessoas nunca saía. Então, isso gerava muita curiosidade nas crianças da vizinhança, né? Então, falavam que aquela casa era amaldiçoada, que você não podia pisar na casa, que se você comesse uma fruta da casa, você ia passar mal. Então, tinha esse lado da história, né? Então, fala sobre a infância deles e a parte principal da história é quando o pai, que é o advogado, né, ele vai defender o caso de um negro, que é o Tom Robinson, isso, que ele foi acusado de estuprar uma moça de uma família. Só que essa família, ela já era uma família branca, isso, e essa família, ela não tinha... ela não era bem vista pelo resto da vizinhança, porque eles viviam perto do lixão, as crianças não iam para a escola, o pai não trabalhava, o pai era bêbado. Então, essa família era tipo o lixo da sociedade para eles, para aquela cidade. E daí, o Tom, ele é acusado de estuprar essa moça. E isso gera um burburinho na cidade, porque como assim um advogado vai defender um negro?
Então, a família também foi muito hostilizada por causa disso. As crianças na escola sofriam bullying, né? Porque, seu pai está defendendo o negro, seu pai gosta de negro. Eram as ofensas, né, que eram ditas. E nas reuniões familiares também falaram, seu pai fica defendendo o negro. Então, era sempre mal visto, né, por todas as pessoas. E o advogado, o Atticus, ele falava, não, a gente tem que defender, né, o certo é o certo. E o evento do julgamento, o julgamento foi um evento na cidade, porque todo mundo compareceu, né, no julgamento. Mas antes disso, as pessoas queriam bater, queriam linchar esse Tom Robinson, né, porque achavam um absurdo, né, já achavam que ele era culpado, né. Então, teve um momento que o Ático sabia que o pessoal da cidade ia invadir a delegacia para bater no Tom Robinson, né? E daí ele ficou lá na porta da delegacia para defender o Tom, né? Porque vai que, né, as pessoas realmente... Ele sabia que as pessoas iam lá, então ele ficou lá de vigia. E daí as crianças curiosas, né, os filhos deles, foram lá ficar de olho. E quando começou a muvucar, as crianças apareceram e ficaram no meio. E o pai ficou super preocupado, porque tinha gente lá querendo bater nos outros, né? Tinha gente armada e tudo mais. E daí é uma das cenas que eu mais gosto do livro, porque a Scout começa, ela fica meio sem jeito, tá vendo aquela tensão lá, e ela começa a falar coisas assim sem parar, né? Tipo, não, aí ela vai falar com um dos caras que tá querendo, né, bater no Tom. Fala assim, e como é que anda os seus agraves, né? Porque o papai me disse que era um caso muito sério, mas que ia dar tudo certo. E aí esse cara lembrou que o Atticus, advogado, também já defendeu a causa dele, que era uma causa assim perdida, porque ele era pobre e não tinha dinheiro para pagar os honorários do advogado. E ele defendeu mesmo assim, e ele receberia comida, alimento, né, em troca, porque era o que eles produziam, a família produzia, né? E estava tudo bem por eles. Aí ele lembrou disso, aí com isso eles dispersaram e resolveram não tumultuar, não agredir o cara, né? Então, essa é a cena que eu mais gostei do livro, né? Porque mostra como que é muito fácil você julgar uma outra pessoa, né? Sendo que você nem lembra que você passou por aquilo também, né? E que sempre é bom ter alguém que está do seu lado. E não pode esquecer disso. Aí foi o que salvou o Tom de ser linchado, né? Porque ele seria linchado. Eu gostei de uma frase, na verdade isso é depois, né, que a Milena comentou, dessa linha. Não sei se vai continuar na linha, Mi? Vou tentar, mas você viu que eu falei que ia ter um julgamento, mas eu voltei, né? Não, é porque eu acho que eu não sei se é nessa fase que eu acho que as crianças começam a analisar. E o irmão, o Jeremy, ele fala para a Scout que a sociedade, ali na verdade o condado, está dividido em 4 tipos de pessoas, sendo que eram os brancos, eram os negros, os outros eram o lixo da sociedade, que era essa família, e tinha a outra família, não era? Eu sei que tinha dividido em 4 grupos. E aí ela falou assim, não, eu discordo, para mim o grupo que é dividido são pessoas, a gente nada diferencia, a gente é tudo a mesma coisa. Então essa eu achei uma frase bem legal, que na verdade mostra exatamente como ainda existem pessoas que pensam dessa forma, que ainda a gente tem uma certa divisão, quando na verdade não tem nenhuma divisão, que a gente tá tudo na mesma. A gente pensa igual, lógico, fisiologicamente somos diferentes, né? Isso é normal. Então, se for entre mulher e homem, sempre vai ter alguma diferença, e entre as raças étnicas também. Então, vai ter algumas coisas que vão sobressair, mas o restante não é para ter diferença, não é para a gente olhar e ver alguma diferença. E eu acho bem legal essa observação da Scout, quando o Jeremy comenta sobre o que eles estão vivenciando no condado.
falando no Jeremy, a Thalita falou de uma parte, né? Você quer falar dessa parte que... Foi a Thalita que falou? Já esqueci, ou foi assim... Falou que ele tinha que passar, né? Que o pai faz ele passar por uma experiência. Então sim, você quer contar essa parte? Nesse momento que está acontecendo o julgamento na cidade, as pessoas começam a ofender eles, né? O Jeremy e a Scott, porque eles acham que eles têm esse direito, né? De falar o que eles pensam e que a família está errada, então eles estão certos, eles têm o direito de falar o que eles bem entendem. E aí tem uma senhora que mora na rua deles e cada vez que eles passam, ela ofende as crianças. Só que até enquanto tá ofendendo as crianças estão relevando, né? Só que chega um momento que ela começa a ofender o pai das crianças. Aí as crianças perdem a cabeça, no caso, o Jeremy perde a cabeça. E acho que ele estraga, né, todas as flores dela, né? E aí ela fica revoltada. E mesmo ela achando que o pai dele é um lixo, ela ainda vai lá reclamar pro pai dele. E mesmo o pai dele sabendo que, de certa forma, ele estava certo, né? Porque, assim, ninguém é obrigado a ficar tolerando e suportando tudo aquilo, ainda mais quando você está sendo ofendido de algo que você não fez, de algo que você não está errado. Mesmo assim, ele fala que o menino tem que ir lá pedir desculpas. Porque, por mais que ele esteja... ele se ache na razão, ele não tem o direito de fazer isso com outra pessoa. E ele vai lá e faz o menino pedir desculpa. E a mulher precisava de alguém para ler para ele, né? E o Atticus obriga o menino a ir algumas horas, né, por dia, à tarde, ler para essa senhora. E aí o menino vai, o menino chora, o menino não quer, a Scout vai junto porque ela é fofa e ela não quer deixar ele sozinho, ela vai porque ela vai, né? Ela vai porque ela tá lá. E a mulher mesmo no alto, assim, o menino tá lá, já pediu desculpa, ele tá lendo pra ela, e ainda assim ela continua, né, ofendendo ele, maltratando ele. E o pai obrigou ele a fazer tudo isso porque ele sabe que a mulher tem uma doença grave, que ela tá morrendo, e que os surtos dela de raiva, que ela fala aquele monte de absurdo, é por conta da dor e do tanto de remédio que ela toma. Então, no final, o pai, mesmo vendo o filho dele passando por tudo aquilo, ele obriga o menino a ir, para o menino crescer com aquela situação. E aí o menino vai, e depois de um tempo, acho que o menino, na minha cabeça, né, não sei se também interpretei errado, eu vejo que o menino também começa a olhar para ela com outros olhos, né? Ele começa a entender a situação dela, e ele já não vê mais, assim, um problema tão grande ficar lendo para ela, né? E aí ela morre. E quando ela morre, o pai já sabia que aquilo ia acontecer. E acho que, não que ele esteja preparado, mas ele já consegue olhar para aquilo de outra maneira, né? E o menino se revolta. Ele se revolta do jeito dele, né? Porque ele entende que aquilo é injusto. Porque agora que ele aprendeu a olhar para a mulher de outra maneira, ela morreu. E acho que é isso que é a lição que o pai tem para ele, que assim, ele tem que ter isso de respeitar a opinião do outro, ele não pode se igualar ao outro por conta de uma raiva ou de achar que aquilo tá errado, ele vai lá e vai fazer o que ele bem entende. Ele tem que ter humildade suficiente para pedir desculpas e ele tem que aceitar que às vezes a gente pode fazer tudo certo, mas que a vida vai encaminhar de outra maneira, né? Então, por mais que ele tenha aprendido a gostar da mulher, a entender a dor, os remédios dela, ela morreu. E essa é a vida, né? Tem o Essa começo, parte meio foi e fim. bonita mesmo. Até porque Eu ela, chorei. eu achei bonitinho, porque assim, ela, antes de morrer, ela pediu, né, para a empregada enviar para ele a única flor. Assim, que ela tinha várias flores no jardim que ele destruiu. Eu acho que era uma flor de inverno. Qual que é o nome da flor, gente? Eu não lembro. Mas ela pediu para enviar aquela flor numa caixa de bombom, de chocolate. E quando ele viu, ele foi nessa hora que deu um estalo e não queria aceitar. Foi bem bonito mesmo. Achei muito bonito. Eu E achei bem bonitinho essa parte também. É bonito porque ele vai construindo, assim, e no começo eu falei, puta que pariu, né? Eu não acredito que ele vai mandar esse coitado desse moleque lá. E aí depois, quando foi passando, eu falei, nossa, que sensibilidade, né? De conseguir ver
todas as oportunidades que os dois tinham de aprender com aquilo. E aí eu também começo a ver que a Scout talvez não tenha entendido nada daquilo, porque ela não estava com tudo aquilo de ódio que o menino estava no começo, né? Então, para ela, a lição não foi tão grande, porque ela não precisava ter aprendido com aquilo, né? A lição foi maior para ele porque ele precisava ter aprendido com aquilo. Eu achei muito bonita essa parte, foi uma das partes que eu mais gostei do livro. Eu gostei bastante também dessa parte, eu chorei. Eu chorei nessa parte. Eu chorei em outras também, mas eu chorei nessa parte, porque achei muito bonitinho a forma como foi acontecendo, né? Como a Cindy falou, no começo o Jane não queria de jeito nenhum ler para a veinha, nem eu queria que ele lesse para ela. Eu estava assim, não vai ler. Mas ele foi obrigado a ler e foi gostando, né? Foi vendo, foi criando um vínculo com ela, né? E quando ela morre, que ele recebe a flor na caixinha, é o que a Aline falou, ele dá um estalo, que é aquela coisa, tipo, ela morreu, tipo, não tem mais, ele fica bravo, né? As pessoas reagem de formas diferentes quando perdem alguém que ela se importa, né? E ele sentiu raiva, porque ele estava mesmo criando um vínculo com ela, e até, de certa forma, gostando de ler um pouquinho para ela todos os dias. Então ele fica bravo, né, com aquilo, joga a flor longe e sai bravo. E você vê isso também na Scout, que ela não tem a mesma reação, realmente ela não entende, a lição não era para ela, na verdade, não né? Era. A lição era por mão dela, e ela passou por aquela situação ali meio que neutra. Ela ia, ficava ouvindo ele, sentava na cadeira, ficava ouvindo ele ler, ficava observando a mulher deitada na cama, tipo, inerte, saía de lá, ia para casa e a vida que segue. Para ela não parecia fazer muita diferença. E quando ela morreu também, pelo menos no livro, não mostra que ela sentiu muita coisa, assim. Ela percebeu que a mulher morreu, mas não teve nenhuma reação diferente. É muito engraçado. Eu gostei bastante dessa parte também. Isso é que é legal nesse livro. Eu acho que, como a gente vê tudo pela visão dela, a gente ao mesmo tempo consegue entender que para ela aquilo não é tão grande e ao mesmo tempo entende e fica sensibilizado com a sensação do que está acontecendo que não é para ela. Então você entende a ingenuidade dela e entende a situação em si e se sensibiliza com ela. É muito legal. Eu senti isso também em outra passagem que é quando eles contam um pouco da história da Calpurnia, né, que é a cozinheira lá, que praticamente criou eles, porque eles não têm a mãe, né, e aí eles vão com ela na igreja dela, né, e ela é negra, e eles vão numa igreja só de negros, e aí eles veem toda aquela situação, e como é legal o ritual deles, né, como é tudo bonito e como é normal, não tem nada de diferente ou de especial, e como dá para ver pela ingenuidade das crianças que para eles não importa se são negros, se são brancos, aquilo é a igreja, é um ritual da igreja que eles acham legal, tipo, independente de ser branco ou de ser negro, né? Tipo, não faz diferença nenhuma. E, sei lá, achei também legal esse pedaço. Só que nessa... Ai, pode falar, tá? Desculpa ali. Imagina, nessa passagem, nessa passagem da igreja, eu gostei também como eles, a autora de um jeito sutil mostra como os negros eram bem à parte da sociedade, porque eles decoravam as músicas, na verdade, enquanto na igreja da Scout eles tinham um inário, né, um papel com as canções, né? E a Scout chega a comentar como é que eu vou cantar se eu não sei a letra, né? Aí ela fala, calma, você vai ver como que é. E é bem diferente o jeito como eles cantam, né? Porque um deles sabe ler, porque a grande maioria ali não sabe. Então ele canta umas estrofes
e eles repetem as estrofes que que o outro está cantando. E assim eles vão decorando as músicas e eles não têm nenhum papel para se guiar, né? Então é um jeito sutil de mostrar, sutil, né? Botar assim, né? De mostrar que como eles eram tratados bem diferentes, né? A maioria ali sem saber ler, e mesmo assim eles estavam lá na igreja louvando a Deus, assim como a Scout também vai para a igreja dela e louvava a Deus do mesmo jeito, da mesma forma, para mostrar que eles estavam, que eles eram iguais, todo mundo é igual, né, nesse sentido, mas que a gente, né, como sociedade, tem essa mania chata de segregar as pessoas, né, mas é uma passagem muito importante É muito também. forte. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o legal, além de tudo, é de mostrar que como eles não tinham oportunidade, como eles não eram aceitos perante a sociedade, então dá para mostrar, ele mostrou mesmo a situação econômica. Então, enquanto a igreja dos brancos era cheio de santos, de pinturas, e etc., e todos sabiam ler e escrever, mostrava uma outra realidade de que eles a igreja não tinha nem teto direito, ela era totalmente diferente, dependia de uma única pessoa que sabia ler, e, e eles se juntavam quando estava acontecendo toda essa parte do tribunal, né, quando o Tony estava sendo julgado, eles estavam sabendo que eles não conseguiam trabalhar, e a esposa também estava precisando de dinheiro, de alguma forma de ter a renda, e era muito legal todo o empenho que a igreja tinha, mesmo que eles não tinham dinheiro, eles conseguiam repartir até aquilo que eles não tinham para poder favorecer a pessoa que estava numa situação pior. Então, assim, é uma parte bem tocante, eu gostei muito dessa parte mesmo. E a gente não comentou, parou, né, mas não falou que o pior do livro é o quê? Que o Tom, né, ele foi julgado e ele foi acusado culpado, gente. Por isso que eu não gostei do livro. Você tem noção? Gente, eu gosto de Mas isso livro reflete exatamente. mas eu não Isso queria, reflete eu quero exatamente a meu mundo sociedade da feliz. época. Não, reflete a nossa sociedade, que até hoje é assim. Mas, assim, é muito triste, ele foi culpado sem ter culpa. Isso Mas, assim, porque foi ainda, provado, né, que ele não tinha como ter cometido aquele crime, né? Fisicamente, ele é impossível dele ter cometido aquilo, mas mesmo assim, Eles mas preferem. o Atticus, ele vai mostrando que, assim, ele fica feliz porque teve um momento em que eles pensaram. E ele não foi um voto unânime. Então, para o Atticus, eu vejo que aquilo já é uma vitória, né? Para a sociedade como um todo, aquilo já foi um passo. Não foi o suficiente para salvar o Tom. Ele pagou por algo que ele não fez e por uma sociedade que ainda não era madura o suficiente. Porém, ele deixou uma história e ele contribuiu para que no futuro outras pessoas não pagassem por aquilo, né? E aí essa semana saiu, eu tava olhando mensagens aleatórias, né, notícias aleatórias na internet, e aí tem a notícia, né, do rapaz mais novo que foi condenado a morrer na cadeira elétrica de 14 anos, e o julgamento dele, ele não tinha cometido, ele era julgado nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, de ter assassinado, acho que era assassinado, a vizinha, né, a criança do lado, da casa ao lado. E ele foi julgado em 10 minutos, durante 10 minutos durou o julgamento inteiro dele. Os pais não puderam estar presentes no julgamento dele, porque os pais eram negros, então eles não podiam entrar. Eles não puderam ficar com a criança em nenhum momento. E acho que foram alguns meses só. Ele foi para cadeira elétrica. E no final disso tudo, agora, recentemente, provaram que o menino era inocente. Mas demorou anos para conseguir provar que o menino era inocente. Ele não teve um julgamento honesto. E aí é baseado nessa história que é aquele que é o livro, né? O filme A Espera do Milagre, né? Que é era de milagre. o cara. Isso. E o livro do Stephen King. Então, você vê que, assim, é um caso que eles contam na história,
e que é real. Até hoje acontece isso. Não faz muito tempo que acontece isso, né? Eu acho que isso também é interessante do livro, porque ele foi julgado e não deveria ter sido julgado, ele foi condenado e não deveria ter sido condenado, mas é o que acontece. E seria errado se ele tivesse colocado no livro que ele foi absolvido, Eu quero um porque essa final não era a feliz. realidade. Eu quero um final feliz. Ele ainda morre, gente. Ele ainda morre. Ele tenta fugir, ainda dá um tiro nele, ele morre. Calma, Aline, a gente não muita chegou nessa parte. Ai, meu Deus. Aí teve o julgamento, né, que é um evento na cidade, vai todo mundo, todos os moradores vão lá ver, né, e até os filhos deles vão ver, eles vão lá escondidos e conseguem entrar no tribunal. E daí a primeira testemunha é o tipo delegado que prendeu, né, o Tom Robinson, e aí ele falou, como que ela tava, né, aí falou que a vítima tava com a parte direita do rosto machucada, né, ele falou, tá bom, né. Aí a segunda testemunha foi o pai, que era o nome dele era Bob, né? Ele foi lá testemunhar. Aí falou que ele estava fora de casa, viu um grito e que foi socorrer a filha e viu o cara fugindo e que ela estava toda machucada e tudo mais. Beleza. Aí a terceira testemunha foi a própria vítima, né? A pessoa que supostamente sofreu o estupro. Aí ela falou que ela estava lá, que ela pediu uma ajuda para ele, tipo, vem cá, ei negro, você é negro, vem me ajudar, você tem essa obrigação. Essa é a versão dela, né? E que quando ela abriu a casa, ele agarrou ela e forçou ela, né? E daí depois vem o do acusado, né? Que é o Tom Robinson. E daí mostra que na verdade, ele tem uma deficiência no braço e que o pai, na verdade, era canhoto. Então, se a menina sofreu um ferimento aqui do lado direito, provavelmente a pessoa que bateu era canhota. E o Atticus mostrou isso fazendo ele escrever o nome dele no papel, né? E daí, quando chega no acusado, que é o Tom Robinson, ele tem uma deficiência no braço. Então, seria meio que impossível ele ter batido na menina, né? E daí ele conta a versão dele, que ele estava lá, que ele passa por lá para ir para casa dele, e que ela chamou, né, ele para ajudar. Então ele entra na casa para pegar algo lá no alto, não sei o quê. Aí ela pega e abraça, ele tá na cadeira, né, de pé na cadeira, ela pega e abraça as pernas dele, porque ela que quer, né, ter alguma coisa com ele. Ele fala, não, moça, não, né, que é isso, né? E daí, nisso, o pai dela chega. E aí ele foge, porque, né, ele se sente acuado, porque ele é negro, ele sabe como que funcionam as coisas, né? E daí ele sai correndo. E por isso que... E foi isso que aconteceu. Então, o que dá a entender? Que o pai chegou, né, viu que ela queria beijar o cara, ficou bravo e sentou o couro na menina, né? E daí isso tá bem claro para todo mundo, né? E aí o júri que vai decidir qual que vai ser a sentença, né? Se ele vai ser culpado ou não. Aí o que pro Atticus foi uma vitória nisso tudo foi que eles demoraram muito para decidir se ele ia ser culpado ou não, porque em casos assim contra negros, o normal seria ele já ser culpado logo de cara. É culpado, é culpado. Tudo bem que você está falando com a escória lá daquela cidade, né? E eles estão falando uma mentira deslavada, né? Mas ele é culpado logo de cara. Isso seria o normal, que aconteceria. Só que demorou várias horas para decidirem, né? E daí decidiram que ele ia ser culpado mesmo assim. Aí por isso que a Aline não gostou, né? Ele acabou sendo culpado. E aí ele foi preso, e daí ele não queria ficar preso, né? Claro, ele não cometeu nada, mas eles iam apelar, iam tentar recorrer, né? Para ver se conseguia libertar ele, para ele ter calma. Só que ele tenta fugir, e aí daí ele leva vários tiros, não, né? Vários tiros, ele morre, né? E daí essa é a parte triste do livro, assim, né? Que ele foi totalmente injustiçado, né? Totalmente. Aí vocês querem falar alguma coisa dessa parte?
Não, só falei que ele é totalmente Uma, revolta. uma das partes que eu mais gostei desse livro é o discurso final do Ático na hora de fazer a defesa dele. Depois que todo mundo já deu os depoimentos, ele faz um discurso lindo, maravilhoso, que mostra para a cidade inteira o quanto o Tom não era culpado, o quanto a gente não deveria ser injusto com ele. E, sim, não adianta nada, né? Não adianta nada. E no discurso durante o julgamento que as crianças estão assistindo, o Jen fica muito revoltado enquanto está assistindo, porque com a defesa do pai, ele vê que o Tom não é culpado e ele fica indignado que as pessoas ali naquele lugar não percebam isso. Então, mostra como foi falado no início, a gente não nasce racista, preconceituoso, o meio contribui muito para isso, né? Então, aquelas pessoas ali embaixo, naquele show que estava sendo mostrado ali, naquele julgamento, elas tinham essa mentalidade de que o negro já era culpado, já, não importa qual que era a defesa dele. E o Jane e a irmã, como eles foram criados com a Calpurnia, que era negra, eles foram criados a não ter essa distinção, né, de pessoas, porque eles tratavam muito bem a Calpurnia em casa, ela brigava com eles, ela dava disciplina para eles, né, que como eles perderam a mãe, ela era a figura feminina, né, materna que eles tinham ali em casa. Então, na cabeça deles, não fazia o menor sentido o Atticus ali mostrando por A mais B que o cara não era culpado, ele está sendo tratado como culpado até o último segundo antes do veredito, né? Porque até o último segundo você fala assim, eles já vão falar logo que ele já é culpado, 5 minutos vai falar. Mas eles demoraram bastante até, porque né, com a defesa do Atticus, talvez ali a cabecinha deles alguém tenha ficado muito na dúvida e tenha gerado ainda uma discussão ali dentro do júri, né, do próprio júri. Mas o Jane, ele fica muito revoltado assistindo, porque ele não consegue entender como as pessoas não enxergam que aquela família, na verdade, estava se aproveitando do fato do rapaz ser negro para colocar a culpa do pai ter batido na menina, ter deixado ela toda machucada, nele, botam a culpa nele e já era, uma válvula de escape ali, o pai não fez nada, quem fez foi o Tom, foi ele. E o Jane fica, eu acho que mostra como ele fica revoltado, ele vai para casa revoltado, eles querem ver o final do julgamento, né, porque dá uma pausa, né, para poder ter o veredito, e até o Atticus fala, né, vocês vão para casa, vão comer, mas quando vocês voltarem, provavelmente já vai ter o veredito. Mas eles voltam e ainda demora um pouquinho, né, para sair o veredito, né. E é nisso que o Atticus depois comenta que foi uma vitória, né, eles terem demorado para poder dar o veredito, né. Mas eu acho bem legal como o Jane ficou bravo, né, com aquela situação, como mostra que ele ficou bravo com aquela injustiça, né? Eu acho que esse tema ele é bem polêmico, porque na verdade o que aconteceu foi da menina, o pai, né, na verdade queixou, mas assim, estupro é uma coisa que é polêmica, né? Porque assim, quando uma pessoa fala que isso aconteceu, de qualquer forma a sociedade já não deveria de qualquer forma assim duvidar, porque é uma coisa muito. Só que é necessário, por isso que logo no tribunal o Atticus ele toda hora pergunta: mas foi chamado médico? Tem alguma evidência? Porque hoje, quando acontece esse tipo de coisa, as mulheres elas são submetidas a esse tipo de perícia para saber ou não se aconteceu de fato ou não. O que é triste nesse caso é que só foi considerado o fato de ser verdade, de que ela realmente foi abusada, foi só porque teve um negro na história. Porque se talvez fosse uma pessoa branca, pelo fato dela ser mulher, ela já nem seria considerada nesse caso. Então, assim, eu acho bem
bem intrigante, assim, a forma como que a autora coloca esse caso. E, na verdade, ela me deixou com uma pulga atrás da orelha. Talvez a menina não estivesse nem mentindo. Às vezes ela tinha sido abusada, mas ela não estava com coragem suficiente para falar que foi o pai dela que fez isso. Porque ela não teve coragem de falar que quem bateu nela foi o pai. Vai saber se quando ele estava bêbado, ele já também não teria abusado dela. Porque esses casos de pedofilia, ou etc. Tudo bem que nesse caso ela não era criança, né? Porque ela já tinha 19 anos, mas eu acho que até 19 ainda não é considerado adulto, né? Lá nos Estados Unidos, é a partir do 21, né? Eu acho que para algumas coisas a partir do 21, mas dependendo do estado, eles tratam criança para julgamento como adulto. Então eu não sei como que era na época e como que é no estado, sei lá. Eu não sei, eu só sei que assim, acabou a história e eu fiquei na dúvida. Será que essa menina realmente foi abusada? Eu acho que foi, e foi abusada pelo pai. E a história não ia mudar. E ela só queria encontrar um culpado, porque afinal era melhor ela continuar tendo essa reputação de que ela foi abusada do que ela realmente aceitar o fato ou falar para a sociedade que ela gostava de um negro. Porque isso também fez parte até do discurso do Áticos. É isso que eu acho. Esse julgamento foi mais um dos ritos de passagem, né, do Jeremy, porque eu sinto que o livro vai, ela, até a Scout, em alguns momentos, ela fala assim, ele é estranho, cada semana ele tá de um jeito, né, eu não sei quando eu posso falar com ele, quando eu não posso, e eu acho que são os ritos de passagem da vida madura, né, quando você sai, deixa de ser criança e passa a se enxergar como alguém pertencente à sociedade, né, não ainda ser adulto, mas quando você adquire consciência. E acho que esse processo de adquirir consciência da sociedade é um negócio que não tem a ver com a sua maturidade de idade, né? Tem a ver com a sua maturidade da vida mesmo, das coisas mesmo. E eu acho que são essas passagens que ele vai passando. Então, assim, quando ele viu, teve lá a passagem dele com a vizinha que faleceu, foi a primeira passagem dele. Quando ele vai para o julgamento, aquilo mexe muito com ele, porque para ele o sentimento de justiça é muito grande. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, né? Senão hoje a gente já está revoltado, né? Nessa nossa sociedade de hoje em dia, com essa nossa política porcaria, a gente ia viver revoltado, né? Quantos julgamentos injustos a gente continua assistindo dia após dia, né? É só a gente ligar a TV que a gente vê um monte de atrocidades semelhantes. E talvez para Scout isso seja de outra forma, porque talvez ela tenha uma maturidade diferente da dele, porque ela tem a maturidade de não se revoltar da mesma forma que ele. Tem uma passagem que as mulheres estão tomando chá. Então é isso que as mulheres de lá fazem, né? Então, em algum momento da história, quando começa essa parte do julgamento, que o Áticos de fato pega o caso, né? A tia dele, a irmã dele, né? A tia da Scout, decide que vai morar na casa deles, que é para trazer um pingo de feminilidade para ela, porque ela entende que ela já tá, né, trocando, já tá ficando mais velha e ela tem que começar a ter uma figura feminina. E a figura feminina da Calpurnia não é suficiente, porque ela é negra, né? Ela tem que ter uma figura feminina da sociedade. Então, essa irmã do Atticus vai morar lá. E aí vira um inferno, né? Na vida de todo mundo, porque ela é extremamente racista, extremamente preconceituosa, extremista e tal. Tenta mandar a Calpurnia embora, mas eu acho que os bate-pés falam que não, que ela é uma pessoa da família, né? Então você vê que já é uma outra maneira de enxergar. Ele não enxerga a Calpurnia como uma escrava ou como uma serviçal. Ele enxerga alguém como uma pessoa, independente da cor dela, né? Ele fala que ela vai sentar na mesa para comer com eles. Ele fala que ela tem total domínio de criar as crianças e tal. E aí, quando rola toda essa parte do julgamento e tal, em algum momento tá tendo esse chá das mulheres lá, né? Porque a tia da Scout tá lá se fazendo de dama da sociedade. E a Scout, no alto da ingenuidade dela,
mas no alto da sua maturidade também, ela fala que ela vai colocar um vestido e ela vai lá sentar. Porque se aquilo faz bem para a tia dela, tudo bem. Ela consegue, né, fazer aquilo, fingir daquela maneira por alguns minutos. E aí ela senta lá e ela começa, né, na cabecinha dela, falar, ai meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa. O Atticus me ensinou que na frente das pessoas a gente tem que falar algo que seja interessante para ela, né? Que ela tem que ser educada. E aí ela começa a tentar puxar assunto, sendo polida. E aí na cabeça dela, ela também veio falando, ai meu Deus, estão quase ultrapassando o meu limite, né? O limite que eu consigo aguentar tudo isso. E aí conta, né, é interrompido o chá, a Calpurnia e a tia e a Scout acabam indo pra cozinha também, porque elas vão receber a notícia que o Tom morreu, né? E ela entende que naquele momento ela tem que se fingir ainda mais, porque ela não pode ser mais um motivo de conflito naquele momento. Então, mais uma vez, ela abre mão dela para colocar os outros em primeiro lugar, mas sem perder a essência dela, né? Porque mesmo na história, ela tenta se fazer de menininha, mas ela mostra que ela tem opinião, ela mostra que ela sabe das coisas. Ela mostra que ela... E eu acho que isso, para mim, também é mais uma demonstração de como a escritora foi sensível a ponto de conseguir mostrar essa maturidade dela sem ela se revoltar, e como às vezes a gente consegue evoluções dentro da sociedade que a gente é inserido sem precisar gritar, sem precisar bater o pé, sem precisar ser agressivo, né? A gente pode, de uma maneira sutil, ir criando, né, e colocando traços da nossa personalidade sem agredir ninguém e sem perder aquilo que a gente acredita que é certo, né? Quem me dera, né, com fazer esse tipo de abordagem sem levantar a voz, mas não consigo. Eu achei ela tão madura, tão madura. É. Vergonha, né? No meu caso, vergonha. Eu já tô véia pra caramba e ainda não consigo, gente. Mas, né, a gente sabe que tem pontos a melhorar e a gente tá numa busca contínua. É isso aí. Eu acho que essa parte da Scout mostra também bastante a coragem que as crianças têm, né, de enfrentar em alguns momentos, né, os filhos do Atticus, eles são muito inteligentes, né, ele estimula as crianças a ler, ele lê para eles, tipo, tem várias vezes a Scout fala que ele senta e ele lê com ela, ele lê o que ele estiver lendo, então se ele estiver lendo um livro de direito, ele vai ler ali o livro de direito, ele está lendo o jornal da cidade, ele vai ler o jornal da cidade, então o livro sempre mostra que eles são muito cultos, assim, eles aprendem muita coisa, eles absorvem muita informação do pai deles, eles falam bem direitinho as coisas. Quando a Scout mesmo vai para a escola, ela já sabe ler, e ela até fala que ela nem lembra como que ela aprendeu a ler. Para ela já nasceu lendo, ela não lembra como ela aprendeu a ler. E isso é a influência do pai, né? Então, ele dando os bons exemplos, mostrando jornais, revistas, livros, ele vai lendo e vai construindo, né, nas crianças isso, né, e vai dando coragem para elas se imporem em alguns momentos, tanto que nesse negócio da Scout, eu acho que ela é tão ingênua quanto corajosa, porque naquele momento que ela vai para o tribunal, vai para a cadeia ali onde o Tom está preso e eles estão querendo linchar, ela, de uma forma inocente, ela puxa a conversa e ela não está tentando desfocar, ela está puxando a conversa, uma conversa porque o pai dela falou que ela deveria conversar assuntos interessantes com as pessoas, então naquele momento ela realmente lembra disso e começa a falar com o cara lá sobre o assunto do problema que ele teve, que o pai dela ajudou ela, e ela sabe do problema porque o pai falou em casa. E aí ela foi puxando o assunto e dissipou tudo. Então ela tem uma certa coragem, assim, de fazer as coisas, de falar as coisas, e uma ingenuidade, porque ela não está fazendo aquilo de forma proposital, para desfocar o assunto, para tentar ajudar de alguma forma. Ela
simplesmente ela ficou ali no meio de todo mundo, aí tava aquele silêncio constrangedor, ela começou a puxar um assunto. Na casa com a tia, a mesma coisa, né? Ela tentou puxar um assunto que fosse interessante para todo mundo, ela tentou se portar como a sociedade queria que ela se portasse naquele momento. Então ela tem muitas partes que mostram a coragem dela, né? Mesmo sendo uma coragem ingênua, uma coragem infantil. Eu achei bem legal. Aí depois passa essa parte, né? Vai o quê? Pra festinha de outubro, né? Do Dia das Bruxas, na escolinha. Aí ela é vestida do quê mesmo? De presunto. Presunto de porco. Ó, Ai, ai. Aí quando fala porco, eles ela finalmente conhecem o vizinho, né? Não pode deixar de falar que eles conhecem o vizinho. O quê? Não pode deixar de falar que ela finalmente conhece o vizinho, né? Depois da festinha do presunto. E é nessa parte que acontece. Antes disso, né? Quando ela conhece mesmo o vizinho, a melhor parte é que o cara que gerou tudo isso, ele morre. Porque, né, tem que ter justiça. que horror! Vamos explicar a história direito. Então, o pai da menina que foi, né, o Bob, o pai da menina que foi acusada, que acusou que foi estuprada, né? Ele jura que vai se vingar do Atticus. E o Atticus é uma pessoa tão polida, tão superior, que ele fala, tá, tudo bem, vamos ver, né? E deixa aquilo pra lá, porque ele entende que nada disso vai acontecer. E aí tá tendo uma festa, né, na cidade, né, na escola, no bairro ali, na escola, e aí as crianças vão para essa festa. E o Atticus não vai, não lembro por que vai, também não vai só a menina e o menino, né, a Scout. E aí na volta dessa festa, tá muito escuro, eles não conseguem enxergar nada, eles estão tentando andar. Ela tá com uma fantasia de presunto, que era da festinha da cidade. A fantasia de presunto, ela não consegue enxergar muito bem as coisas, não consegue andar muito rápido. E aí eles percebem que tem alguém seguindo eles. E nisso que eles percebem que tem alguém seguindo eles tentam fugir e tal, mas por conta da fantasia, por conta do escuro, eles não conseguem. Essa pessoa se embola junto com ela, junto com o menino, e vira maior confusão. E no final, alguém consegue tirar eles dessa situação e eles conseguem fugir para casa. Na verdade, ela consegue fugir para casa e ele é carregado, né? Porque ele acaba sendo machucado, quebra o bracinho dele e tal. E aí essa pessoa que tirou eles da situação consegue carregar eles para casa. E aí depois vem, né, a polícia, vem o médico, vem todo mundo para entender a situação. E aí o que aconteceu? O pai da menina, né, o tal do Bob, tentou matar as crianças para se vingar do Atticus, para ver como ele não era uma pessoa normal, né? Porque uma pessoa que vai tentar matar duas crianças para se vingar de um homem não é no 100% normal. E aí o vizinho, que era o desaparecido, que eles nunca conseguiam enxergar e sempre ficavam tentando conhecer, vê as crianças naquela situação e acaba salvando os dois, né? E aí, nesse meio tempo, a polícia chega e vê que o homem caiu em cima da própria faca. E ele acabou morrendo, né, nessa confusão toda. E aí o Atticus fica falando que não, que se foi o filho dele que se defendeu e matou o Bob, ele tem que ir para julgamento, porque ele cometeu um crime, mesmo que seja tentando salvar a irmã dele e ele cometeu um crime. E aí o delegado fala que não, que o cara caiu em cima da própria faca e acabou morrendo sozinho porque estava bêbado, né? E aí é mais uma passagem que eu acho que mostra que o que é certo tá acima de tudo, né? Tá acima até da defesa deles em relação aos filhos deles, né? Mas afinal, isso, como eu já estava aqui, né, já bêbada de sono, falando, ai meu Deus, eu tenho 15 minutos para terminar. Vocês entenderam que o xerife fez vista grossa ou realmente ele tropeçou e acabou a faca acabou perfurando, né, o próprio coração? Não sei.
Então, eu fiquei muito na dúvida. Porque o xerife, ele fala assim, porque o cara, ele pegou, ele tem um pedaço da fantasia da Scout, acho que o rapaz deve ter puxado, né, puxado a fantasia, e pelos passos na grama, parece que ele caiu em cima da própria faca. Mas aí depois tem um parágrafo que ele fala, que o Atticus está lá falando que se foi o meu filho mesmo, ele tem que pagar, tem que ser o certo. E aí o xerife fala, a última coisa que essa pessoa precisa, e ele estava falando do vizinho, né, que é o Bull Harley, que ele seja considerado um herói e muitas pessoas vá na casa dele levar torta, parabenizar, fazer festinha, porque ele é uma pessoa que vive reclusa em casa e ele não sai de casa. Então eu não sei se quem acertou a faca foi o Bull Harley e acabou matando o pai da menina lá, e aí o xerife dá um somebody love ali para não fazer com que o Bull seja notado pela cidade inteira e tenha sua paz abalada por isso, ou se realmente o cara caiu na faca. Eu fiquei na dúvida nisso. Pelo que eu entendi do livro, eu acho que o Bull deve ter matado ele e o xerife deu uma encobertada na situação, na minha perspectiva, mas eu fiquei bem na dúvida, né, enquanto eu estava lendo. A única certeza que eu tenho é que não foi o menino. Se alguém leu esse livro, deixa aqui nos comentários a sua própria visão, a sua Impressão. Por favor, porque mas tem que eu discutir. também acho que quem matou foi ele, foi o vizinho, né? Foi em defesa das crianças. Eu não tive essa dúvida, não. Para mim, isso foi bem claro. Ah, é? Eu fiquei meio assim, porque tem uma hora que o delegado não, é tão convincente. Eu acho que ele gera a dúvida, mas assim, na minha interpretação, eu não tive dúvida. Mas assim, ele não fala claramente. Nenhuma das partes fala nada disso claramente. Mas quando eu interpretei assim, eu não fiquei com dúvida. Não pensei em ser uma coisa ou outra. E você, Mi, o que você achou? Eu fiquei na dúvida, na verdade, porque tinha, acho que uma árvore lá, né? Seria plausível ele tropeçar no galho da árvore, estava na raiz da árvore, estava escuro, ele estava com a faca lá, sei lá. Faria um certo sentido, mas do Bu também faz sentido, que é o vizinho, né? Chamam ele de Bu, o vizinho. Então, e aí, depois desse dia, a Scout nunca mais vê o vizinho também, né? Ele volta à reclusão total. E assim nem o Jane acaba vendo o vizinho, na verdade, porque o Jane tá na cama, porque ele quebrou o braço, então ele tá meio desacordado, tá dormindo, né? Porque deve ter tomado remédio, tá com dor, e ele tá dormindo, e o vizinho, a Scout leva, até pergunta, você quer ver como que ele tá, como o Jane tá? E ela leva ele até o quarto do Jane, aí mostra o Jane, aí ele fica lá um tempo, aí depois ela fala, você quer ir embora? Aí ele só, tipo, quero. Ele não fala muito, porque no livro ele é uma pessoa que ele não aparece, na verdade, né? Ele tem algumas aparições, assim, porque ele deixa alguns presentinhos para as crianças na árvore perto da casa dele, né? Na frente da casa dele. Então as crianças, elas passam por essa árvore na frente da casa do vizinho e elas sempre encontram alguma coisinha, um doce, um carrinho, uma moeda, e elas não sabem quem é. E, na verdade, na minha impressão, é o Bull, né? Que deixa ali para as crianças, para poder agradar, sei lá, porque ninguém sabe o que ele faz da vida, por que ele fica em casa trancado, mas é a vida dele. E ele não, depois desse episódio que ele salva as crianças, porque provavelmente ele deve ficar olhando na janela as pessoas passando e viu a situação e foi salvar as crianças. Ele conhece a Scout, conhece o Jane dormindo, mas o Jane não conhece ele. A Scout é dos três, né? Porque eles têm um amigo que é o Jill, né? Que está sempre passando as férias ali. E ela é a única que acaba conhecendo ele.
e ele não aparece depois, ela nunca mais vê o vizinho, né? E eu fiquei triste nessa parte também. Porque é bem tocante, na verdade, porque eu estava esperando uma pessoa mais carrancuda, mais, tipo, eu não sei como descrever a personalidade dele, porque não fala nada dele, só fala que ele se meteu numa confusão quando ele era adolescente, desde então ele não sai mais de casa. Então você não sabe se ele tem fala direito, se ele se expressa direito, se ele sabe o que está acontecendo, se ele é uma mente infantil, se não é, se ele é porque nessa parte que ele salva as crianças, ele já é um adulto, né, em idade. Agora, eu não sei como que é em cabeça, se ele é uma pessoa que meio, por não estar convivendo em sociedade, ele não sabe direito ele não sabe direito como agir. Isso foi notório porque ele fica no cantinho e ele só responde o que o Scout fala também, né? Ele não fala muita coisa. Então ele é uma pessoa muito reclusa. E aí eu fiquei triste, porque eu não sei o que aconteceu com ele. Na continuação ele não aparece? Não aparece. Na essa continuação ele não continuação aparece. aí, melhor nem falar da continuação. Acho que nem é continuação, né? Gente, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o livro? Vamos falar sobre o título do livro, o título em português que não tem nada a ver com o título em inglês. Por e favor. que eu fiquei tentando entender o título em inglês, assim, levou tempo, acho que até chegar no trecho que ele fala, que na verdade ele chama de Rochinol, né, o que seria o Mockingbird, que é o título em inglês, né, em inglês chama To Kill a Mockingbird, e que não tem, que seria tipo como matar, eu nem sei como que é esse pássaro. O Mockingbird é um pássaro, né? Tipo, uma espécie que não tem aqui no Brasil, ou, enfim, a gente não costuma falar sobre ele. E o título em português é O Sol é para Todos, não tem nada a ver com passarinho, não tem nada a ver com matar nada, né? Eu acho que, transferindo para português, o título do livro tem tudo a ver com o livro. A gente que lê o livro entende que tipo, contra todos os preconceitos, contra todo o racismo, né? Mas em inglês, eu levei um pouco de tempo para entender o que era, né? Mas tem um trecho do livro que acho que a Scout fala sobre que a situação seria como matar um passarinho, né? Tipo, Essa parte, na verdade, é porque eles ganham 2 espingardas do tio deles, que é o irmão do Atticus, de Natal. Olha que presente bom para seus sobrinhos de 9, 12 anos, não é mesmo? Sei lá, 6 anos, enfim. E daí eles ganham as espingardas, aí o Atticus fala, eu não vou ensinar eles a atirar. Ele fala, não vou mexer, né? Aí as crianças começam a brincar de atirar em, sei lá, lata, em atirar até em passarinho, só que aí o Atticus fala, olha, você não pode atirar no Mockingbird, porque isso é pecado. Ela, mas por que é pecado? Porque ele é a criatura mais inocente do mundo e ele só o que ele faz é cantar. Então, você não tem que atirar no Mockingbird. É isso, eu acho que é isso que explica, né, em inglês, o título do livro, não é isso? E assim, o que eu entendo disso é sobre você atacar um inocente, que é o que aconteceu no caso de racismo, né? Você ir atrás de uma pessoa totalmente inocente. Ele é o Mockingbird, o Tom é o Mockingbird da história, né? Isso, então. Aí tem um trecho que acho que ela está conversando, porque eles estão explicando isso para ela, né? Que ele é inocente, isso aqui, o que eles estão falando sobre isso, e ela fala, então isso que fez é como se fosse matando um passarinho. Tipo, com relacionando essa história do que o pai falou para ela. Analogia. Ela faz, exatamente, foi aí que eu fiz a ligação do título, né? Então, é por isso. O título em português realmente é muito poético, é muito bonito, mas
te remete a nada, nada assim, né? Não tem uma passagem no livro que explique o sol é para todos. Você pega a ideia do título, é realmente o que a Michela falou, é o contexto da injustiça, o sol é para todos, é como se fosse, o sol era tanto para os brancos quanto para os negros, o sol é para todo mundo. Desigualdade, né? Não era para ter desigualdade. Isso, não é para ter uma desigualdade, somos iguais. Esse é o título, é como fica o título em português. Em inglês, realmente, o que as meninas explicaram, dá uma conotação mais sutil para o livro, né? Uma coisa que você só entende quando você lê. E eu estava vendo na internet que essa foi a intenção da Harper Lee. Ela escolheu o título, pelo que eu vi na internet, o título que ela teria escolhido primeiro era Áticos, para dar mais ênfase ao pai. E durante a escrita do livro, ela mudou o título para deixar uma coisa assim que as pessoas tivessem que ler para entender o que ela está querendo dizer. E acho que ficou legal. Em inglês, ele é um título mais propício para o livro. Acho que ficou bem legal. Eu prefiro em português. Sou do contra, Não, né? eu acho que se a gente traduzisse exatamente ao pé da letra, em português ia ficar feio o título, né? Ia ficar pesado, né? Mas o título do segundo livro, que é a continuação, é Vá, coloque um vigia. Não tem nada a ver com a história. Tem é exatamente igual o Sol é para Todos. Tem uma passagem que fala aquilo, e aí você entende por que foi colocado Vá, coloque um vigia. Bom, como a gente está no vídeo de spoilers, agora eu posso falar, né? Mas o Vá, coloque um vigia é uma... porque você está dando spoiler de outro livro. Não é o livro que está sendo discutido aqui. Mas a pessoa entra pro spoiler do Sol é para Todos e tem spoiler de outro. Tá andando muito com a livro. Tá bom, sim. Eu não li. Então leiam, Vá, coloque um vigia, mas eu não vou dar motivos para vocês lerem. Agora eu vou ler. Leia, então, e descubra por que Vá, coloque um vigia é o título. Ai, não consegui sair do Morro dos Ventos Vivantes. Esse aí também, ó, puxado, hein? Nossa, tem que conhecer esse. Eu nem comecei ainda, ele... Eu leio uma página e largo pra lá. Aí eu leio mais uma página e largo pra lá. Aí eu tô assim, entendeu? Eu sugiro vocês começarem logo, viu? Assim, é só uma dica. Eu li um mês, mas eu tava de férias, veja bem. Então, mas ele é arrastado o tempo todo, Milena? Olha, não é meu estilo de livro. Ele é igualzinho o tempo todo, pra mim. Pra mim, eu só fiquei feliz no final, entendeu? Tipo, curti o final, puxado, mais ou menos. É complicado. Por isso que eu tô lendo uma página por dia, entendeu? Pra um dia desencantar. Já quero ver a discussão já. Impressões do próximo livro. Vamos até já falar qual que é o Morro dos Ventos Uivantes. A pessoa já tá uivando só ao ler o livro, porque deve ser muito bom, né? Pelo visto é muito bom. É clássico, gente, é clássico. Então a gente convida vocês, ó, já vai tentando ler para acompanhar a gente nessa viagem aí super literária, bem legal, para saber se as nossas estrelinhas batem com as de vocês. É isso. Quando que é? Outubro? É isso? É outubro. É outubro, né? Nem eu sei, porque eu comecei a ler, não, porque eu vivo perigosamente, não é mesmo? Eu sou assim, do grupo. Vai ler no último final de semana. Ele é um pouco grande, Aline, acelera. Quantas páginas tem? A minha edição tem 286, mas eu peguei uma edição de 2002, alguma coisa assim, da biblioteca. A minha edição tem 368. A minha também era 368 também. A minha era esse aqui. Bom. A minha não é essa, mas tem 368. Bom, a minha tem 300.
Então, gente, tchau para vocês. Acompanhe a nossa próxima discussão em outubro, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Vocês já ouviram mais ou menos por cima o que a gente acha dele, né? Quem tá lendo, quem não tá lendo. Vocês já, né, tiveram mais ou menos um overview sobre o que está por vir. E é isso, ajuda esse canal crescer. Precisamos do quê? De 100 inscritos, pelo menos, para continuar vivo, né, gente? Então, por favor, compartilha com o seu amiguinho, venha participar dos nossos vídeos. Quem quiser, a gente sempre deixa aberto, mas nunca ninguém, todo mundo é meio tímido, não quer participar. Mas, se quiser, entre em contato com a gente, coloca aqui as suas opiniões aqui na parte da onde, Thalita, dos comentários. E se você assistiu até aqui, fala aí uma hashtag. Hashtag presunto. Se você acompanhou até aqui, escreva hashtag presunto, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, galera. Tchau. O importante é ter lido o livro no dia do vídeo. Esse é o importante. Eu consegui cumprir com 15 minutos de atraso, mas eu consegui, gente. Quando você mandou a mensagem, faltava quantas páginas? Oi? Quando você mandou a mensagem, faltava quantas páginas? Eu tava ainda na página 190. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou terminar. 190? 190? Você tá fazendo a leitura dinâmica e eu não tô sabendo? Meu Jesus! Olha aqui, é 190. Falta isso aqui de livro. Você pulou as páginas desse livro, não é possível. Não pulei. Deu vontade. Deu vontade. É sério, eu considerei, eu falei assim, gente, será que se eu não conseguir, eu pego um resumo na internet e falo que eu li? Ai, meu Deus, mas eu vou estar mentindo, né? Aí eu falei, não, vai que vai dar certo. Eu vou dormir 10 minutos e eu vou continuar a ler. Já vou planejar aqui. O que a gente vai fazer de punição quando a pessoa não conseguir ler? Por procrastinação. Veja bem. Não é porque ela não leu, porque ela teve um motivo, sabe? Tipo, tive um acidente, fiquei cega durante um mês. Não foi tipo, tive convulsão, não consegui entender o nome do meu marido durante um mês, né? Não, procrastinação. O que a gente vai fazer com a pessoa? Então, mas vamos deixar. Mas eu cumpri minha meta. Vamos deixar aqui já combinado. Não, vocês viram que eu me esforcei, me empenhei até o último. E ainda bem que vocês vazaram os 15 minutos, porque senão eu não ia ter terminado. A pessoa vai ter que dançar no vídeo? É uma opção. Eu acho que dançar é uma coisa que não dói fisicamente, mas dói na alma, né? Isso pode virar pra você, hein, Cindy? Oi? Sabe que isso pode virar pra você. Então, mas eu já tô falando isso pra gente entender que isso vai servir pra mim também. Pra eu já me conscientizar. Entendeu? Porque eu não consigo ler em 11 horas. Isso eu já sei. E eu já quero deixar aqui gravado o que vai acontecer pra depois ninguém mudar. Falar, agora tá banida do grupo. Assim, é demais, entendeu? Já vamos... Para mim pode ser dancinha, porque isso vai me estimular a devorar o livro, porque eu não vou dançar, vocês sabem. Porque esse livro aqui tá muito, assim, não sei de vocês, mas o meu... Ai, gente!